8. A guerra alastrava. O teatro das operações aproximava-se das fronteiras russas. Por todo lado se ouviam as maldições contra o inimigo do género humano, Bonaparte. Nas aldeias, arregimentavam-se recrutas e voluntários. Do teatro da guerra chegavam notícias contraditórias, como sempre falsas, e por isso interpretadas das mais variadas maneiras. A vida do velho príncipe Bolkonsky, do príncipe Andrei e da princesa Mária mudara muito desde 1805. Em 1806, o velho príncipe foi nomeado um dos 8 comandantes em chefe das milícias em toda a Rússia. O príncipe, apesar da sua fraqueza de velho, que se tornou particularmente notória no período em que pensava que o filho tinha sido morto, não se achou no direito de recusar a nomeação feita pelo próprio imperador. E a atividade que de novo lhe surgia pela frente estimulou-o e deu-lhe forças. Viajava permanentemente pelas 3 províncias que lhe tinham sido confiadas. Era cumpridor das suas obrigações até ao pedantismo, rigoroso com os subordinados até à crueldade e inteirava-se pessoalmente de todos os pormenores dos assuntos. A princesa Mária já deixara de ter aulas de matemática com o pai e apenas de manhã, acompanhada pela ama, entrava com o pequeno príncipe Nicolai, como lhe chamava o avô, no gabinete do pai quando ele estava em casa. O bebê de peito, príncipe Nicolai, vivia com a ama e a ama seca Chavishna nos aposentos da defunta princesa. E a princesa Mária passava a maior parte do dia no quarto da criança, substituindo, na medida das possibilidades, a mãe do sobrinito. Mademoiselle Bourrienne, ao que parecia, também adorava loucamente o menino. E a princesa Mária cedia à amiga o prazer de mimar o anjinho, como ela dizia, do sobrinho, e de brincar com ele. Em Lissigori, junto ao altar da igreja, tinham feito uma capela por cima do túmulo da pequena princesa, onde foi colocado um monumento funerário trazido de Itália, um anjo com as asas abertas, pronto para subir ao céu. O anjo tinha o lábio superior um pouco levantado como se sorrisse. E uma vez o príncipe Andrei e a princesa Mária, ao saírem da capela, confessaram um ao outro que o rosto do anjo, coisa estranha, lhes lembrava o rosto da falecida. Mais estranho ainda, mas isso o príncipe Andrei não o disse à irmã, era que na expressão que o escultor, por puro acaso, dera àquele rosto, o príncipe Andrei lia as mesmas palavras de meiga censura que ele lera outrora no rosto da sua mulher morta. Ah, porque me fizeram isto. Pouco tempo depois do regresso do príncipe Andrei, o velho Bolkonsky passou para o filho Bogucharovo, uma herdade grande que ficava a 40 verstás de Lissigori. O príncipe Andrei, em parte pelas recordações penosas que se ligavam com Lissigori, em parte porque nem sempre se sentia capaz de aturar calmamente o caráter do pai, e em parte também porque precisava de solidão, adotou Bogucharovo, construiu lá a casa e passava lá a maior parte do tempo. Depois da campanha de Austerlitz, o príncipe Andrei resolveu firmemente nunca mais voltar ao serviço militar. E quando a guerra começou e todos deviam participar, ele, para se livrar do serviço ativo, aceitou um cargo sob a chefia do pai de organização de milícias. O velho príncipe e o seu filho como que trocaram de papéis depois da campanha de 1805. O velho Bolkonsky, entusiasmado pela vida ativa, só esperava êxitos da próxima campanha. O príncipe Andrei, pelo contrário, sem participar na guerra e, no fundo, lamentando, via apenas os lados maus. Em 26 de fevereiro de 1807, o velho príncipe partiu em viagem pela circunscrição. O príncipe Andrei, como na maioria das vezes durante a ausência do pai, ficou em Lissigori. Havia já 4 dias que o pequeno Nicolushka estava adoentado. Os cocheiros que tinham levado o velho príncipe voltaram da cidade com papéis e cartas para o príncipe Andrei. O criado grave que devia entregar as cartas, como não encontrasse o jovem príncipe no seu gabinete, foi aos aposentos da princesa Mária. Mas o senhor também não estava lá. Disseram ao criado que o príncipe tinha ido para o quarto da criança. Por favor, venha, excelência. Chegou Petrushka com papéis, disse uma das raparigas ajudantes da ama, dirigindo-se ao príncipe Andrei, que sentado numa cadeira infantil deitava num cálice meio cheio de água
com as mãos trementes, as gotas de um medicamento. O quê? Perguntou irritado, e como a mão lhe estremeceu, deitou sem querer gotas a mais do frasco. Despejou o líquido do cálice para o chão e pediu mais água. A rapariga chegou-lhe água. No quarto havia uma cama de criança, 2 arcas, 2 cadeirões, uma mesa e uma mesinha, e mais a cadeira de criança em que estava sentado o príncipe Andrei. As janelas estavam com as cortinas corridas, em cima ardia uma vela tapada por um livro de partituras encadernado para que a luz não incidisse na caminha. Meu amigo, disse a princesa Mária, que estava ao pé da cama, dirigindo-se ao irmão. É melhor esperar. Por favor, não paras de dizer asneiras, já esperaste e vê o resultado, disse o príncipe Andrei num sussurro raivoso, querendo, pelos vistos, alfinetar a irmã. Meu amigo, a sério, é melhor não o acordares, ele adormeceu, disse a princesa numa súplica. O príncipe Andrei levantou-se em bicos de pés com o cálice na mão, aproximou-se da caminha. Talvez. Achas que não vale a pena acordá-lo? Disse ele, indeciso. Como queiras, mas francamente acho que não, mas como queiras, disse a princesa Mária com timidez, pelos vistos envergonhada por a opinião dela ter triunfado. Apontou para a rapariga que chamava em sussurro o príncipe Andrei. Já era a 2ª noite que não dormiam, tratando do menino que ardia em febre. Todo este tempo, sem confiarem no médico da família e esperando pelo outro que tinham mandado buscar à cidade, experimentavam ora um método de tratamento, ora outro. Extenuados pelas noites em claro, preocupados, descarregavam um no outro a sua desgraça, acusavam-se mutuamente, zangavam-se. O Petrucha com papéis do seu paizinho, sussurrou a rapariga. O príncipe Andrei saiu. Então é o quê? Perguntou com irritação. E depois de ter ouvido as ordens orais do pai e de ter pegado nos sobrescritos e na carta do pai, voltou para o quarto da criança. Então perguntou. Está na mesma. Espera por amor de Deus. Karl Ivanitch diz sempre que o sono é a coisa mais preciosa, sussurrou a princesa Mária com um suspiro. O príncipe Andrei aproximou-se da criança e apalpou-a. O menino ardia em febre. Para o diabo vós todos e mais o Karl Ivanitch. Pegou no cálice com as gotas diluídas e aproximou-se de novo. André não, disse a princesa Mária. Mas ele carregou o sobrolho com raiva e ao mesmo tempo sofrimento e inclinou-se para o menino. Mas eu quero, disse. Toma, dá-lhe tu, peste. A princesa Mária encolheu os ombros, mas submissa, pegou no cálice, chamou a ama e começou a dar o medicamento à criança. A criança desatou aos berros roucos. O príncipe Andrei franziu a cara, deitou as mãos à cabeça, saiu do quarto e sentou-se no divã da sala ao lado. Tinha as cartas na mão. Abriu-as maquinalmente e começou a ler. O velho príncipe, em papel azul e na sua letra graúda e alongada, utilizando de vez em quando sinais diacríticos, escrevia o seguinte. Recebi, neste momento, pelo correio, uma notícia bastante feliz. Se não for mentira, Bennigsen, segundo me comunicam, conseguiu uma vitória completa sobre Napoleão perto de Eylau. Em Petersburgo anda tudo eufórico e já foi mandado para o exército um sem fim de condecorações. Embora seja alemão, os meus parabéns. Não percebo o que anda a fazer o chefe de Kortchevo, um tal Kandrikov. Até o momento ainda não foram fornecidos homens suplementares nem provisões. Corre lá imediatamente e diz-lhe que lhe arranca a cabeça se dentro de uma semana não tiver tudo resolvido. Sobre a batalha de Eylau, recebi ainda uma carta de Petenka, que participou. É tudo verdade. Quando quem não tem nada que se meter não estorva, até um alemão derrota o Bonaparte. Dizem que fogem de bandada. Vê lá se vais de imediato a Kortchev e resolves isso. O príncipe Andrei suspirou e deslacrou outro subscrito. Era uma carta de Bilibin em 2 folhas, preenchidas com letra miúda. Dobrou-a, sem a ler, e voltou ao final da carta do pai. Vê lá se vais de imediato a Kortchev e se resolves isso. Não, desculpa, agora não vou. Não vou lá antes do menino melhorar, pensou. E acercando-se da porta, espreitou para o quarto da criança. A princesa Mária continuava ao lado da cama, baloiçando suavemente a criança. Pois que coisas mais desagradáveis, escreve ele. O príncipe Andrei recordava o conteúdo da carta. Pois, quer dizer, os nossos vencem Bonaparte precisamente quando eu não estou ao serviço.
Pois, sempre a ironizar comigo, que ironiza à vontade. E começou a ler a carta francesa de Bilibin. Lia sem perceber metade, lia apenas para deixar de pensar, nem que fosse por um minuto, naquilo em que pensava havia demasiado tempo exclusiva e dolorosamente. 9. Bilibin estava agora colocado como funcionário do corpo diplomático junto do quartel-general do exército. Descrevia toda a campanha, embora em francês, com brincadeiras francesas, com expressões francesas, mas também com a temeridade puramente russa de se acusar a si mesmo e de se rir de si mesmo. Escrevia Bilibin que a sua discreção diplomática o atormentava e que era feliz por ter, na pessoa do príncipe Andrei, um fiel correspondente sobre quem podia derramar todo o fel acumulado nele à vista do que se passava no exército. A carta era antiga, anterior à batalha de Eylau. A carta é enorme. Depois dos meus grandes sucessos da Austerlitz, sabe, meu caro príncipe, escrevia Bilibin, já não deixo mais o quartel-general. Isto deve ter aqui uma tradução. Está aqui. Sim. Decididamente tomei gosto à guerra. E de que maneira? O que vi nestes 3 meses é incrível. Começo ab ovo, o inimigo do género humano, que é o Bonaparte. Como sabe, declara-se contra os prussianos. Os prussianos são os nossos fiéis aliados, que apenas nos enganaram 3 vezes de há 3 anos a esta parte. Nós tomamos a peito a defesa deles. Mas acontece que o inimigo do género humano não dá qualquer atenção aos nossos belos discursos e, com as suas maneiras mal criadas e selvagens, atira-se contra os prussianos sem lhes dar tempo de terminarem a parada começada. Em 2 tempos, dá-lhes com uma coça tremenda e vai instalar-se no palácio de Potsdam. É o meu mais ardente desejo, escreve o rei da Prússia a Bonaparte, que Vossa Majestade seja recebido e tratado no meu palácio de uma maneira que seja agradável para si. E foi com entusiasmo que, para esse efeito, tomei todas as medidas que as circunstâncias me permitiam. Oxalá consiga. Os generais prussianos competem em delicadeza para com os franceses e baixam as armas às primeiras intimações. O chefe da guarnição de Glogau, de 10.000 homens, pergunta ao rei da Prússia o que deve fazer se for intimado a render-se. Tudo isto é verídico. Em resumo, esperando impor-se somente pela nossa atitude militar, acontece que estamos metidos na guerra a sério, e mais ainda dentro das nossas fronteiras com e pelo rei da Prússia. Está tudo perfeitamente pronto. Só nos falta uma coisinha, que é o general em chefe. Como se verificou que os êxitos de Austerlitz poderiam ter sido mais decisivos se o general em chefe fosse menos jovem, passaram-se em revista os octogenários, e entre Prozorovski e Kamensky deu-se a preferência a este último. O general chega em Kibik, que é uma pequena carroça coberta, à maneira de Suvorov, e é recebido com aclamações de alegria e triunfo. No dia 4 chega o primeiro correio de Petersburgo. Levam as malas para o gabinete do marechal, que gosta de fazer tudo ele próprio. Chamam-me para ajudar a fazer a separação da correspondência e pegar na que nos fosse destinada. O marechal vê-nos a trabalhar e espera que apareçam uns pacotes que são para ele. Não há nada. O marechal começa a ficar impaciente, deita as mãos à obra, ele próprio, e encontra cartas do imperador para o conde T, para o príncipe V e outros. Então ele que fica numa fúria terrível. Lança raios e coriscos contra tudo e todos, apodera-se das cartas, deslacra-as e lê as cartas do imperador dirigida a outros. Tem aqui um intervalo. Dirigida a outros. Com que então é assim que me tratam, não confiam em mim. E com que então foi dada a ordem para me vigiar. Muito bem, pois então vão para o diabo. E escreve as famosas ordens do dia ao general Bennigsen. Estou ferido, não posso andar a cavalo. Logo, não posso comandar o exército. O senhor levou o seu corpo de arma a Pulstuk, num péssimo estado. As tropas estão desprotegidas, sem lenha e sem forragem. Por isso precisam de apoio.
E como o senhor mesmo se dirigiu ontem ao conde Buxhoeveden, é preciso pensar na retirada até à nossa fronteira e fazê-la ainda hoje. Como resultado das minhas campanhas, escreve ele ao imperador, fiquei com uma lesão por causa da sela, que, além das outras ligaduras que tenho, impede que ande a cavalo, e comando um exército tão grande. Por isso entreguei o comando ao general superior imediatamente abaixo de mim, o conde Buxhoeveden, dispensando-lhe todos os oficiais de serviço e o resto, aconselhando-o a que, se não houver pão, retire para o interior da Prússia, uma vez que o pão existente dava apenas para um dia, havendo mesmo alguns regimentos sem nenhum, como me relataram os comandantes de divisões Osterman e Sedmoretsky, tendo já sido tudo retirado dos mujicos. Eu próprio, até à minha recuperação, fico no hospital de Ostrolenko. Apresento respeitosamente a Vossa Majestade o meu relatório circunstanciado e acrescento que, se o exército permanecer no acampamento mais 15 dias ainda, na próxima primavera não restará nele qualquer homem saudável.